A paz do Senhor, internautas do Brasil e do mundo. Meu nome é Erwin Delaland e estamos aqui para fazer um trabalho do Projeto PES. Estamos em Guarulhos, São Paulo, com o missionário Francisco Peniche, ele que vai de viagem para Moçambique, vai continuar a sua missão, continuar o seu trabalho. Antes de chegarmos a ele, fique com a vinheta e voltamos já em nome de Jesus. Muito bem, estamos de volta e vamos ao ataque. Francisco Peniche, nosso missionário do dia, vai falar da obra missionária, do seu chamado e daquilo que Deus tem feito na sua vida. Paz do Senhor, irmão Francisco. A paz do Senhor, irmão Erwin. A paz do Senhor, irmã Leia. Relativamente a essa pergunta, é assim, eu converti-me na Igreja de Portugal, na Deus de Amor, e tive lá um tempo a aprender as coisas de Deus, a aprender como é que é ser servo, como é que é ser obreiro da casa de Deus. E tive um tempo que estive desempregado. E sempre orava a Deus para Deus abrir a porta do emprego. E em 2013, início de 2013, fui chamado para uma entrevista para trabalhar no país de Angola. E fui trabalhar para uma empresa em que eu tinha que ir para uma província, que era a província do Lubango. E a minha ideia era que a igreja lá, naquela altura, que tinha muitas igrejas espalhadas lá em Angola, que eu ia poder lá estar a partilhar a obra com os irmãos. Quando eu estive mesmo para ir para Angola, eu fui ao site da igreja e buscar o contacto do pastor responsável do país. Eu falei na altura com o pastor Vivaldo Costa, porque era o nome que lá estava. Sim. Até nessa altura, até o pastor José Ferreira estava a assumir a igreja. Foi nessa altura, até foi em fevereiro que ele entrou, foi mais ou menos nessa altura que eu liguei. Pronto. E o pastor disse, olha, no Lubango nós não temos igreja. E ele até falou comigo, mas já que o irmão vai para lá, lute pela obra. Uhum. Quando lá cheguei, a verdade é essa, é que eu estive lá vários meses, não é, sem poder cultuar, e foi aí que eu senti a necessidade de lutar pela obra de Deus, de pedir a Deus, não é, para que Deus abrisse uma igreja lá no Lubango, porque isto foi uma novidade para mim. Eu nunca tive uma situação desta, eu estava lá em Portugal, cultuava lá na igreja, mas nunca tive esta coisa de ir para um sítio, para um lugar, não é como se chama aqui em Brasil, e ter uma igreja. Então aquilo foi durante vários meses, eu sinceramente foi quase 9 meses mesmo 9 meses a lutar. Aquilo não era possível mesmo abrir igreja, ninguém falava de Jesus, pregava a palavra, mas não havia ainda aderência. Só então houve uma resolução da diretoria de enviar o pastor Rogério Batista, sim, que ele até hoje é dirigente de Moçambique, para ir lá abrir a igreja. Tanto para mais porque eles sabiam que tinha lá um irmão. E o que é incrível, que nessa altura, lá no meu trabalho, havia um senhor ao qual eu conversava muito. E ele naquele dia, ele disse assim, olha, eu preciso que tu vais lá à minha casa para orar. Então fui lá até a casa dele e estava ele, a mulher, estava lá mais outros 2 casais, eram 6 pessoas. Então comecei a pregar a palavra para eles. Nessa altura eles aceitaram Jesus. E passado mais uma semana foi quando chega o pastor Rogério e eu falei, olha pastor Rogério, já que está cá, vamos pregar, estamos lá num lar domiciliar ao qual a gente vai poder pregar a palavra. E nessa altura fomos lá, ele foi lá e foram 16 pessoas até já aceitar Jesus. E, incrível que pareça, foi sempre assim, nesse espaço, nessa casa, foi quando nós começámos a pregar a palavra. Começou a aparecer muita gente. Entretanto, com o tempo, ainda começámos a arranjar uma segunda casa, onde podíamos pregar a palavra, arranjámos uma terceira casa, até arranjar um espaço para criar a igreja. Ou seja, no total, mesmo desde que eu chego ao Lubango, até a igreja ser levantada, até que o pastor Rogério conseguiu um espaço, foram cerca de 15 meses. 15 meses para a igreja ser aberta. Então, irmão Francisco, o que nós podemos perceber é o seguinte: Deus criou, e como nós falamos aqui, né, em off, Deus cria uma necessidade, abre-lhe a porta, envia-lhe para Angola para poder iniciar o projeto de missão. Isso mesmo. E foi aí que eu tive aquele sentimento que podemos levar a palavra. Eu ainda era muito novo naquela altura, mas o Lubango foi uma aprendizagem. E o que é engraçado é que quando o pastor Rogério encontrou o lugar, a minha empresa chegou à minha beira e disse: olha,
tu agora vais ser transferido para outra província. E eu fui levado para a província de Cabinda. E era a mesma história, não havia lá igreja. E daí já foram mais, tudo o que foi no Lubango, tudo o que eu aprendi, já tive que colocar em ação lá em Cabinda. Já foi outra obra missionária mesmo. Através do meu trabalho, lá tive lá 3 anos e meio em Angola, e foi a minha história, não é? Foi ir lá abrir igreja em 2 províncias, juntamente com os pastores que estavam lá. O pastor Zé Ferreira apoiou-me muito, principalmente lá em Cabinda. Eu estive lá muito tempo sozinho mesmo, mas o pastor Zé Ferreira sempre me incentivava. E fiquei lá, ou seja, foi em 2014 fui para Cabinda, e foi em junho de 2014, e fiquei lá 2 anos completos. Evangelizar nos lares, evangelizar nos bairros, nas ruas, arranjamos pontos de pregação, até encontrar o mesmo espaço. Aí foram 9 meses completos até arranjar a igreja, até a igreja ser inaugurada. Foi no dia 19 de abril de 2015, se não tenho erro. Até foi um mês após o missionário, não é, falecer. Até nessa altura fiquei até triste, não é, pela situação, mas a obra continuou, não é? Amém. E fiquei lá até o primeiro aniversário da igreja, e depois, passado pouco tempo, então eu saio de Angola. Saindo de Angola, vamos fazer uma ponta aqui. Eu sou de Moçambique, e nós nos encontramos em Moçambique. Eu sei que o Mão Francisco fez muito trabalho nos arredores, em lugares com muita dificuldade, em lugares pobres. Sim. Não é? Que é a palavra mais correta, lugares pobres e de muita necessidade, de muita poligamia, não é? Eu queria que o Mão Francisco falasse às pessoas sobre essa questão da missão transcultural, levar a palavra para pessoas que estão do outro lado do continente. Sim, em todas as partes, não é? Principalmente a África não é um continente à parte, não. Todos os continentes, se a gente reparar, o pecado existe em toda a parte. Sim. O pecado existe também na Europa, não é? Eu sou europeu e sei lá o pecado que existe lá. E em África também existe. O pecado é o mesmo, só que às vezes as pessoas chamam termos diferentes, mas o pecado é o mesmo, não é? E tem-se visto, não é? Tanto em Angola e Moçambique, principalmente agora que eu estou lá em Moçambique. Eu tenho evangelizado muito em Gaza, na província de Gaza, que é a província a seguir a Maputo. E é verdade que eu vejo lá muito povo, não é? Que vive na poligamia, não é? Homens que têm 3, 4, 5 mulheres, não é? Pessoas que vivem muito na feitiçaria, porque são zonas rurais, não é? Sim. Pessoas que vivem em locais mais escondidos, e aí tem aqueles os feiticeiros que têm aquele poder ainda lá que o irmão conhece muito bem, lá da terra, e nota-se que as pessoas estão muito amarradas nessas tradições, não é? E nós, quando levamos a palavra de Deus, nós temos que levar a palavra com o poder de Deus, demonstrar que Deus está na nossa vida, que Deus só opera sinais e prodígios. Temos que ir com uma palavra forte mesmo, uma palavra em que chega lá, que até o feiticeiro não tem poder sobre nós. Sim. Porque os irmãos, o povo que lá está, eles pensam que o feiticeiro é o mais forte, tem muito poder. Mas quando chegamos nós, os servos de Deus, e começamos a levar uma mensagem, e eles começam a entender que o feiticeiro está a fazer algo para impedir, mas não consegue, porque Deus está lá naquele lugar, então muitas pessoas começam a entender, nós temos que sair desta vida e entregar palavra, e isto, né? Para mim é missão. A missão é a gente ir para um lugar, não é? E a gente levar a mensagem, e a pessoa conhecer o Evangelho, e através do Evangelho a pessoa ser transformada, se arrepender dos seus pecados, se converter. Então aquela pessoa que estava na poligamia, ele começa a deixar todas aquelas mulheres e começa a ficar só com aquela mulher, a primeira mulher que ele conheceu, casa-se com ela, não é? A pessoa deixa a feitiçaria e todas essas coisas, não é? E isso para mim isso é missão. Missão, então, seria chegar e influenciar através da palavra e resgatar as pessoas. É isso mesmo, a pessoa precisa de resgate. É verdade que nós sabemos que tem lugares muito pobres e que a pessoa precisa de alimento. É verdade que eles precisam, mas primeiro de tudo eles precisam do alimento espiritual. Sim. Porque não adianta a gente levar todos os dias comida, não é? Levar roupas, mas se a pessoa se não converter, o que é que vai adiantar? É verdade. Jesus vai vir, aquele povo fica ali. Barriga cheia, sem salvação. Então, o irmão também era assim, como eu era. Nós
conhecemos a palavra, nós nos convertemos, para a honra e glória do Senhor Jesus, em lugares que nunca ninguém pensava que íamos ser salvos, não é? Que não íamos nos arrepender, mas nós nos arrependemos. Irmão Francisco, para terminar, dia 18 vamos ter o evento Kenosis, e é do projeto Expansão Jovem. E este é um projeto que visa levar o Evangelho e criar missões dentro daquilo que é a juventude da nossa Igreja Deus e Amor. Queríamos que o irmão lançasse um convite e desse uma palavra de incentivo aos jovens do Brasil todo que estarão presentes nesse dia 18. Pastor Lorival estará pregando a palavra do Senhor e estará também o Francisco Beata na vigília pregando a palavra do Senhor. Dê uma palavra de incentivo. A palavra que eu dou aos jovens é que eles compareçam a ouvir a palavra. E também vou dar uma palavra para os jovens. É que assim, hoje em dia não é fácil ser jovem e ser cristão, não é? Porque os colegas da escola, aquele círculo que eles conviviam, não é? Eles vão sempre, querer arrastá-los para si, para o pecado. Mas eu digo a eles para se permanecerem fiéis à palavra de Deus. Serem fiéis à palavra. Porque se eles forem fiéis à palavra, tiverem uma estrutura da palavra, dos ensinamentos da igreja, que eles ensinam, então eu creio que esses jovens, eles também vão ser os futuros missionários. Amém. Eles vão ir para lugares longínquos e vão levar a palavra de Jesus. Eles próprios Deus vai escolher, porque se o jovem estiver firme na palavra, irmão Aaron, o jovem Deus vai enviá-lo para os lugares, porque ele sabe, não, este jovem, este homem, esta mulher, a palavra está no coração deles. Eu sei que aquela palavra que eu coloquei no coração deles, eles também vão levar para os perdidos. Então Deus vai pegar nesses jovens, nesses irmãos, e vai levá-los para a missão também. Assim como levou a mim, levou o irmão, levou muitos missionários, assim aí nesses jovens que estão a aprender, eles também Deus vai os usar neste ano e no próximo ano e nos próximos anos. Deus vai usá-los até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe então, internautas. Estamos aqui no aeroporto de Guarulhos. Vamos liberar, como o Francisco tem mesmo que pegar o seu avião. Fica aqui o convite, 18 de novembro, Kenosis. Deus abençoe, fique ligado, em nome de Jesus.